isso. Grande Nando, tá feliz, né? Seu Vitória tá brocando. E aí, meu irmão, tudo bem? Sempre acompanho você e seus stories com sua filha, viu, velho? Benza a Deus, tá linda. Abração, meu irmão, obrigado por tudo aí, viu? Teodorina, seja muito bem-vinda. Cris Galho, André72, doutora Renata Santos, seja muito bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho sobre casos complexos de dor crônica para dar um feedback a vocês do que vos espera amanhã às 6 horas da manhã, beleza? Se você for fisioterapeuta e não sabe do que eu tô falando, amanhã às 6 da manhã eu vou abrir 5 vagas para o meu curso online chamado Formação BeExpert, onde eu te ensino avaliação e tratamento da dor crônica em todas as articulações. Atualmente tem cerca de 36 horas, 134 aulas e você tem acesso por um ano. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente atende lá dentro da Formação BeExpert, né? Então, só estou terminando o esquema aqui, é o tempo que vocês vão entrando e a gente vai conversando. Indiara Biasuzi, seja muito bem-vinda. E vamos nessa, vamos dar só um minutinho pra gente começar, tá, pessoal? Restiva, dipirona, diprospan, CBD, regressão. Fluminense vai entrar em campo contra o Vasco agora. E a gente vai dar uma conversada grande. Físio, Carol Lima, seja muito bem-vinda. Boa noite. Estamos dando 40 segundos para começarmos a conversar, tá? Enquanto a galera vai entrando aí, eu vou conversar com você o seguinte, pessoal, ó. Existe uma coisa que você vai entender o caso clínico que eu vou te passar baseado nisso, tá? Existe uma coisa chamada comportamento de dor. E o que é isso? Sabe aquele paciente que você prescreve um exercício muito simples, por exemplo, um sentar-levantar, um agachamento, e na hora de fazer o agachamento, esse paciente faz o agachamento segurando na coxa na descida, segurando na coxa na subida, precisa de uma cadeira para se equilibrar, ou durante a execução do agachamento, ele franze a testa e mostra que nem eu a minha necessidade de botox, né? Ou ele fecha os olhos com medo do que vai acontecer, comportamento de antecipação da experiência dolorosa. Pois é, existe um comportamento de dor. E uma vez que a gente sabe que dor é sensação, emoção e pensamento, e tem as esferas afetivo-motivacionais, sensório-discriminativas e cognitivo-valorativas, a gente pode permitir que o paciente fique apenas na sensação e discriminação, como se isso fosse negociável. E é. Quando você explica esse comportamento de dor para o paciente decide não se comportar dolorosamente e fazer o exercício com um determinado grau de atenção, mas sem ranger os dentes, sem tensionar a musculatura, sem franzir a testa, sem fechar os olhos. E caso ele sinta dor, ele deixa só no campo da sensação. Porque quando a gente faz isso, a gente praticamente descondiciona um processo chamado aprendizado associativo, onde os estímulos que a gente dá no contexto do paciente são pareados com a resposta de dor. Então, às vezes, ele não tem dor, mas o comportamento está tão enraizado e pareado com a sensação dolorosa que, ao executar aquele comportamento, ele começa a desencadear dor. Perfeito? Vamos fazer só uma segunda analogia antes de entrar no caso clínico. Grande Ju Vieira, seja muito bem-vinda 2 vezes. Comportamento de dor. Vamos supor que eu tenho um paciente com dor crônica, vamos supor que eu sou médico e eu vou chegar e vou falar assim, ó. Olha, você vai usar tramadol 2 vezes no dia por 7 dias. E aí o cara se dá muito bem com tramadol. E aí esse paciente com dor acaba a caixa de tramadol, ele resolve comprar sozinho na farmácia do bairro que vende sem receita e ele continua tomando aquilo. Só que o opioide, ele não gera só controle da dor, ele gera euforia, ele gera a sensação de bem-estar, ele gera a sensação de prazer.
e ele não volta no médico para o médico fazer o desmame ou trocar a substância para ele continuar com algum nível analgésico, e ele dá uma segunda orientação que quem sabe seria a prescrição de uma avaliação fisioterapêutica. Dito tudo isso, o paciente começa a testar vários medicamentos, entre eles a famosa diprospan, a famosa duodecadron, e a gente sabe que o corticoide tem um efeito milagroso nessas crises de dor crônica, nessas crises nesses flare-ups, né? Nesses escapes de dor, onde a dor que já é crônica agudiza em um momento e o paciente fica desesperado achando que tem alguma coisa grave. Então o paciente começa a testar essas medicações e quando ele consegue usar o opioide, ele pareia a sensação dolorosa com a sensação de prazer proporcionada pelo opioide. Então eu gero um ciclo de recompensa no sistema nervoso, onde o cérebro aprende por um reforço positivo que é comportamental, que para não ter dor eu preciso sentir o prazer que o opioide me dá. Pronto, indiretamente eu desencadeei um comportamento de dor que vai amplificar a nossa via nociceptiva e vai amplificar a percepção de dor no extrato espinotalâmicos laterais, na substância cinzenta periaquedutal, no tálamo, e tudo isso está interligado com outras áreas de afeto e motivação emocionais, sistema límbico, córtex cingulado anterior, giro pré-frontal, área M1 e por aí vai. E tudo isso vai alterando o comportamento de movimento do paciente, que não percebe, e se você, terapeuta, não tiver um olho bem treinado, você não vai conseguir encontrar as disfunções da marcha que esses pacientes com dor crônica apresentam, principalmente a do caso clínico que eu vou te explicar aqui agora. Grande Lívia Dantas, seja bem-vinda. Grande Gi, seja muito bem-vinda 2 vezes. O que eles estão fazendo agora é pregabalina. Pois é, a pregabalina tem alguma eficácia em alguns quadros de dores neuropáticas, mas eu acredito que o benefício não supera o risco, porque em muitos estudos a pregabalina foi declarada como placebo. Grande Lid, grande Igor, grande Kênia, sejam muito bem-vindos. E ela gera vários efeitos negativos, né? Tontura e náusea tá bem relatado nesses pacientes, além de gerar certo grau de letargia, o paciente acaba não funcionando no outro dia e não tem uma resposta tão satisfatória, tá? E no paciente que ele tem uma resposta satisfatória, eu até tenho um vídeo sobre pregabalina aqui, de um paper, eu acho que dá até para mostrar aqui, porque os descritores dele são muito simples, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Não repara a bagunça, tá? Eu tô de mudança, então vai estar tudo bagunçado aí. Eu acho que eu consigo mostrar para vocês aí, tá? Vamos lá. Pregabalin for ciática. Aqui, ó. É esse aqui mesmo, tá? Só botar pregabalin for ciática que você vai achar. Esse é o paper. Deixa eu ver se dá para vocês verem aí. Beleza? Publicado no The New England Journal of Medicine. Você pode ver aí. Beleza? É um ensaio clínico para dor ciática aguda e crônica. Beleza? E foi declarada que ela não tem eficácia, né? Então depois vocês pegam esse paper, pode tirar print da tela. E aí tem muita gente, pessoal, que acredita que eu e que muitos fisioterapeutas que trabalham assim, botam evidência na sua cara, né? Mostram aqui, ó, o que essa pesquisa mostrou. Acha que a gente tá, tipo, querendo um conflito entre fisioterapeuta e médico, e não. New England Journal of Medicine é uma das melhores revistas médicas que existem. E esse artigo é publicado por médicos, né? Sabe quem é um dos autores desse artigo também? O Ian Harris, que é aquele que eu sempre cito, né? Que é um cirurgião. O Ian Harris, ele tem o livro, acho que vocês até viram aqui, ó.
ele publicou esse livro, que é o Surgery: The Ultimate Placebo, onde ele testa a cirurgia versus cirurgia falsa em diversas condições musculoesqueléticas comuns, né, como prótese de ombro, prótese de quadril, menissectomia, artroscopia, vertebroplastia, cirurgias endoscópicas para hérnia de disco. E não tá consolidado na ciência de que esses tipos de problemas são resolvíveis com cirurgia, né? O Mark Hancock, que é um dos maiores pesquisadores também do mundo, e o Christopher Maher, que eu não sei se você está ligado quem é, mas o Chris Maher é nada mais, nada menos do que o orientador de mestrado e doutorado, acho que de doutorado, do Léo Costa, que hoje é o top de prática baseada em evidências aqui no Brasil. Então, assim, indiscutível, só não enxerga quem quer. Tem gente que só procura artigo para confirmar os seus vieses, né, para confirmar o que ele acredita que funciona, e de coração, tem artigo que mostra que tudo funciona. Então, você quer aplicar ventosa no seu pacientezinho com dor ciática, você tem artigo que mostra que ventosa é eficaz. Agora, se você sabe determinar se o artigo ele é bom ou ruim, se a metodologia foi ensaio clínico randomizado, se não houve conflito de interesse, ou se o artigo não é spin, são outros 500. Para isso você tem que ter muito letramento científico, tá? Então vamos lá. Dito tudo isso sobre comportamento de dor, a gente tem que aprender a identificar esses quadros nos nossos pacientes, beleza? Eu vou citar um caso clínico complexo aqui que a gente tratou para ver se você consegue assimilar sobre o que eu tô falando dentro da formação BiExpert. Olha só, vamos ver quem tá aí. Grande Giz, Juliana, Lívia, Renata, Carol Lima, Indiara e André Luiz. André Luiz falou um negocinho aqui, deixa eu ver aqui, André. O paciente está viciado em infiltração, pregabalina e gabapentina é a nova moda. Gol do Vasco, meu Deus, já 1-0. Que coisa. Infiltração de corticoide, eu conheço esse artigo, beleza. Se tiver pergunta é só mandar aí, tá? Vamos lá. Você recebe uma paciente, mulher, 65 anos, obesa, casada, mulher, 65 anos, obesa, casada, ativa fisicamente, faz pilates 2 vezes por semana, faz caminhada 3 vezes por semana, empresária, teve AVC há 2 anos, o AVC, a única coisa que o AVC comprometeu foi o braço esquerdo não dominante, né? Que o braço dominante dela é o direito, foi o braço esquerdo que acometeu, a marcha dela é normal. Ela tem o diagnóstico de fibromialgia por um reumatologista. Ela tem um diagnóstico de 2 hérnias discais extrusas, C5, C6, C6, C7, por um ortopedista, confirmado por uma segunda opinião médica de um neurocirurgião. Ela tem um diagnóstico de um neurologista de miastenia graves, beleza? A endocrinologista dela decretou que ela tem síndrome do ovário policístico, endometriose e diabetes. O cardiologista deu o diagnóstico de dislipidemia e hipertensão arterial sistêmica. O otorrino dela deu o diagnóstico de zumbido no ouvido, de labirintite. Ela foi com a queixa de zumbido no ouvido e ele deu o diagnóstico de labirintite. Ela tem dor na face, tá? E o dentista falou que ela tem DTM, porém os exames radiológicos que o dentista prescreveu não encontraram alterações. E aí ele mandou para um fisioterapeuta especialista em cabeça e pescoço, fisioterapeuta orofacial, né? Ela fez o tratamento da fisioterapia orofacial, melhorou cerca de 30% da dor facial, e ainda continua com zumbido no ouvido. Todos esses diagnósticos aconteceram porque ela procurou os especialistas, né? Os especialistas, e
com um quadro de dor generalizada cervical, mais ombros, braço, antebraço e mão há 3 anos. Há 3 anos, beleza? Ela tem dor torácica interescapular, ela tem dor generalizada na lombar, pelve, quadris e dor abdominal baixa, onde ela refere cólica todos os dias. Dipirona para ela é água, ela toma 4 comprimidos de 1 grama de dipirona todo santo dia há 3 meses, beleza? Dipirona para ela é água. Ela, além dessa dor facial, ela tem dor de cabeça e ela foi num terceiro neurologista. Porque o primeiro neurocirurgião confirmou que a ortopedista disse de 2 hérnias extrusas C5, C6, C6, C7 e que a dor irradiada dos braços dela tinha indicação de cirurgia, que era por isso que ela tinha dor irradiada nos braços. O segundo neurologista foi o que detectou que ela tem miastenia graves, porque ela relata fadiga generalizada aos mínimos esforços, beleza? O reumatologista disse que ela tem fibromialgia, porque ela também tem insônia, beleza? Somado à fadiga e dor generalizada. A síndrome do ovário policístico e a endometriose foi detectada pela ginecologista e pela endocrinologista, depois de uma crise de dor abdominal baixa, né? Dor abdominal de baixo ventre e cólicas. E o terceiro neurologista, como eu estava falando, é um cefaliata, especialista em dor de cabeça, disse que ela tem enxaqueca, pois a tomografia de crânio não mostrou nada, e segundo o relato dela, quando a tomografia de crânio não mostra nada, significa que o paciente tem enxaqueca. Esse neurologista vendeu um tratamento para ela de 10 sessões de bloqueios, e aí eu não sei se foi simpático, interlaminar, enfim, o procedimento deles, onde ela refere que ele infiltrou várias substâncias em 11 pontos aqui da base do crânio dela, e ela sentiu um alívio muito grande por 3 dias, porém no 4º dia ela voltou a ter dor. No 4º dia ela voltou a ter dor de cabeça. Ela consultou um anestesista, um anestesiologista, médico da dor, e esse médico da dor prescreveu um adesivo opioide chamado Restiva. Beleza? Ela usa esse Restiva há 3 meses, que foi quando houve a intensificação. Não, há 6 meses, que foi quando houve a intensificação da dor cervical generalizada nos braços, tá? Sendo que isso aqui começou há 3 anos atrás. Todo esse problema começou há 3 anos atrás. Ela usa diprospan com algum alívio menor do que 72 horas. Ela usa CDB e ela foi numa médica holística que falou que ela precisava de terapia de regressão, e ela está fazendo terapia de regressão com um terapeuta aí. Bom, estamos diante de uma paciente que tem dor cervical irradiada para os 2 braços até a mão, tem dor lombar em faixa na pelve, abdominal baixa e nos quadris, tem dor torácica interescapular, tem dor na cabeça com rótulo de enxaqueca e múltiplos diagnósticos médicos, porque a cada problema que ela encontrava, ela procurava um especialista diferente. Essa paciente chegou até mim e essa paciente está na 4ª sessão de 12. Bom, vamos lá. Eu quero a interação de vocês agora. Vamos lá. Como que vocês começariam falando de intervenção com essa paciente, tá? Giz e Julie podem falar se quiserem, mas entraram no curso agora, então se sintam à vontade, tá? Lívia já está no curso há um tempo, pode falar, Lívia. Rose Almeida, se for físio, pode falar. Maria Fernanda também, se for físio, pode falar. Carol Lima, Rose Rates, Indiara, André, Flávia Paim de Mello. Como vocês começariam? Giz não sabe por onde começaria.
Vamos lá, vamos traçar um pouquinho aqui objetivos com ela, tá? PS, perdão, pessoal. Essa paciente, um dos neurologistas também diagnosticou ela com um tumor na hipófise e ela está em tratamento com o tumor da hipófise. Só para você ter ideia. O reumatologista tá fazendo um tratamento com imunoglobulina para miastenia graves. E eu falei que ela é fisicamente ativa, né? Ela faz pilates 2 vezes na semana e ela faz caminhada 3 vezes na semana. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. Por enquanto vão falando por onde vocês começariam, beleza? Acho que eu não esqueci nada não. Esqueci na esfera profissional, além dela ser empresária, ela tá prestes a defender a tese de doutorado, tá? Ela tá fazendo doutorado na universidade e ela tá prestes a defender essa tese. Enfim, esse é o contexto da paciente. E aí, vamos lá. A primeira coisa é falar, eu falei para ela que eu falei para ela foi o seguinte: vem cá, minha querida. De todas essas dores, temos muitas dores aí, né? Você acredita que você tem um problema só ou você tem problemas diferentes que causam dores em locais diferentes do corpo? Ela, poxa, Caio, eu acho que eu tenho vários problemas, viu? Por isso que essa dor é em tantas partes do corpo. Eu falei, beleza. E desses vários problemas, se eu pudesse tirar um deles com a mão, hoje, você pudesse sair sem uma dessas dores daqui, qual seria a sua prioridade? Ela falou, Caio, o pescoço e os braços, essa dor no pescoço irradiada por braço, tira minha concentração para estudar, eu tô tentando escrever minha tese, eu não consigo, eu fico de cabeça baixa, eu fico no celular, eu fico escrevendo, eu não consigo, enfim, eu acho que eu prefiro a cervical, a não ser que você me diga que alguma outra coisa é mais grave do que a cervical. Eu falei, não, em relação à gravidade, exame físico, tensão neuroadversa negativa, alteração de sensibilidade negativa, alteração de reflexos ausentes, sem febre junto com a dor, sem perda de peso sem motivo, sem trauma que é do acidente, sem incontinência urinária, enfim, sinais de red flag reduzidos probabilisticamente, beleza? Vamos lá, eu também não sei por onde começar, muita coisa não consegui assimilar, beleza. Mas sem saber por onde começar direito, diante de tanta coisa, veria a queixa principal dela. Perfeito, Fernanda, foi o que eu fiz. A queixa principal é a cervical. Dito que a queixa principal é a cervical dela, como a gente começaria a intervir com essa paciente? Quem selecionaria um movimento, coloca um foguetinho nos comentários e fala o movimento. Quem começaria com terapia manual, coloca um legal nos comentários e fala terapia manual. Quem começaria com acupuntura ou agulhamento a seco, bota aí agulhamento. Enfim, falem, interajam um pouco como vocês começariam. Lívia começaria pela cervical. Com o que, Lívia? O que é que você selecionaria para fazer na cervical dela? Vamos lá. Acupuntura, beleza, Giz? Vamos lá. A acupuntura, ela tem um efeito de modulação da dor importante, com várias evidências científicas, inclusive com revisões sistemáticas não chinesas, não asiáticas, tá? Eu não confio nos estudos chineses, enfim, é preconceito, mas a gente sabe que a maioria dos estudos que vem de lá tem um viés de confirmação muito grande quando associado à medicina chinesa. Mas sim, tem estudo que não é chinês e de revisão sistemática mostrando que a acupuntura tem efetividade no controle da dor. Mas vamos pensar por um lado, Giz, onde a gente quer proporcionar para essa paciente algum grau de autonomia, onde ela não dependa do nosso trabalho para conseguir melhorar. Então, boa, você pode começar com a acupuntura, fazer 3, 4, 5, 6, 10 sessões de acupuntura com ela, ver se consegue modular a dor e selecionar uma próxima intervenção depois. Pode ser, não está errado não. Mas vamos pensar em dar independência para ela. Como a gente começaria na cervical dela, que a Lívia sugeriu? O que vocês acham aí? Iria testar movimento, começaria com retração. Beleza, Lívia, vamos lá.
foi o que eu fiz, tá? Eu comecei com retração e a gente fez 35 repetições de retração. Retração é esse movimento de encaixar o queixo aqui, ó, levar o queixo lá dentro da garganta, beleza? Buscando uma modificação na resposta do sintoma dessa paciente. O que aconteceu durante as repetições? Nenhum efeito, nenhum efeito, nenhum efeito, nenhum efeito, até 15 repetições. Eu falei, beleza, vamos a 35. E ela começou a falar, começou a fazer retração, 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 falando que só sentia uma pressão e nada mudava no pescoço e no braço dela. Detalhe, antes de testar as retrações, eu avaliei as perdas de movimento dessa paciente. Então essa paciente não apresentava modificação no seu sintoma no teste, na avaliação de perda de movimento, inclusive com pressão adicional no arco final de movimento. Com o overpressure em todas as direções de pescoço, torácico e lombar, nada modificava, a dor não amplificava, ou seja, aparente ausência de perda de movimento. Mesmo assim eu comecei com as retrações. Por volta da repetição 25 a 27, a dor generalizada cervical irradiada para o braço começou a aumentar. Nesse momento eu interrompi o movimento de retração, fiquei conversando com ela sobre o que ela acha que estava acontecendo e ela reiterou que a postura dela sentada para estudar para fazer a dissertação de doutorado, para fazer a tese dela de doutorado, é muito ruim e que ela poderia estar inflamada. E eu falei, tá, tudo bem, faz sentido. Vamos testar um outro movimento, beleza? Lembra que o teste é provocativo e eu posso exacerbar sua dor para descobrir o que é que você tem. Então eu testei as flexões repetidas e o início da flexão começou a aumentar a intensidade da dor dela. Eu interrompi as flexões, voltei a conversar com ela, ela reiterou que a postura dela é ruim e que o problema dela é uma inflamação mesmo. E aí eu sentei e parei, com medo dessa paciente sensibilizar e ter um wind-up, fazer uma somação temporal diante dos estímulos que eu estava propondo. Eu parei e comecei a conversar com ela a respeito, fazendo questionamentos socráticos. Como que eu fiz isso? Olha, você me falou que há 6 meses, essa dor está aí há 3 anos, e há 6 meses atrás ela intensificou a ponto de você procurar diversos tratamentos, entre eles tratamentos com analgésicos potentes, anti-inflamatórios. Não tinha tensão neural, tá, Ju? Não tinha tensão neural. Analgésicos potentes, corticoides, né, e anti-inflamatórios. Você está usando essas medicações há 6 meses. Mas você me disse que acredita que está inflamado. Me explica melhor. Aí ela deu risada e ela falou assim, não, Caio, é porque às vezes esses remédios me dão algum alívio, mas depois volta. E o que você acha que estaria justificando essa inflamação assim por tanto tempo? Eu não sei, é isso que eu quero descobrir. Não, mas você não tem nenhuma ideia baseada em tantos médicos que você foi? Teve médico que falou que a minha hérnia estava comprimindo meu nervo e o nervo estava gerando um processo inflamatório crônico, né? Então deve demorar mesmo. E aí deixa eu te explicar uma coisa. E aí você me diz se faz sentido, tá? Em um organismo saudável, ela me interrompeu, eu não sou saudável. Aí por que você acredita que você não é saudável? Ela, mas você não viu tantos diagnósticos aí nos meus exames? Eu sei que você tem os diagnósticos estruturais, mas eu falo saudável no sentido de você não ter uma doença detectável como uma artrose, como uma artropatia inflamatória, como uma artrite reumatoide, como lúpus eritematoso sistêmico, ter passado no reumatologista e não ter o diagnóstico de uma doença sistêmica. E eu falo assim, um organismo saudável sem uma doença sistêmica, ele é capaz de cicatrizar qualquer processo inflamatório de 3 semanas a 3 meses. E quando esse tempo passa de 3 meses, a gente não consegue mais explicar a dor pela inflamação. O que a senhora acha dessa informação? Faz sentido? Ela falou, não faz muito sentido, porque eu achava que se a inflamação estivesse aí, esses remédios anti-inflamatórios potentes já teriam resolvido, não é mesmo? Eu falei, pois bem, beleza. O que aconteceu nesse processo?
eu fiz o Making Sense of Pain, que é a primeira etapa da terapia cognitivo-funcional. Fazer a dor ter sentido para o paciente, para depois expor gradativamente ao movimento que ela acha que tem medo, que ela acha que é doloroso ou que vai gerar um machucado, beleza? E aí eu deitei a paciente e voltei a pedir as retrações, porque eu acreditava que a retração deitado iria fazer, sem a gravidade, algum efeito positivo nessa paciente. E aí eu testei a retração foi nenhum efeito até a repetição 35, e aí eu botei pressão na retração, e assim lá para a 10ª repetição da retração com pressão, a dor começou a aumentar novamente, aumentar. E aí eu parei, interrompi a retração e comecei a fazer flexão repetida deitado. Na flexão repetida deitado, essa paciente começou a aumentar a dor de novo. E aí eu vi, cara, ela não tem perda de movimento assimétrica no pescoço, a dor dela não é assimétrica, ela não tem nenhum sinal de um lateral relevante para eu testar as rotações, as inclinações deitadas. Pô, o mecanismo predominante de dor dessa paciente provavelmente é nociplástico e ela deve ter alguma barreira de recuperação. Porque nada justifica a amplificação da dor sem uma justificativa aparente. E aí ela caiu, mas a hérnia de disco não pode estar gerando isso? Se a hérnia de disco estivesse gerando isso, provavelmente a sua dor não seria no pescoço, seria intensa abaixo do cotovelo, e ela é mais intensa no pescoço. Provavelmente o seu teste de tensão neuroadversa estivesse comprometido, e você não tem comprometimento no teste quando eu faço em você. Você também não tem alteração de sensibilidade nem alteração de reflexo. Então, muito provavelmente, essa hérnia de disco já estava aí há muito tempo, desde antes de você fazer a ressonância, e o seu problema parece não ter nada a ver com a hérnia extrusa. Vamos testar uma coisa aqui? Ela, vamos, senta aqui na minha frente. E eu falei, ó, me conta aí, há 3 anos atrás, como era a sua vida antes da dor? Ela falou, não, eu sou casada, eu não tenho filhos, eu sou a provedora da minha família, eu trabalho muito, eu tenho uma empresa, eu tenho 25 funcionários, é uma empresa do ramo de atividade X, eu trabalho demais, tal, e ficou falando essas questões relacionadas ao trabalho. O que é que você acha que mudou de 3 anos pra cá, quando essas dores começaram? Caio, a única coisa que eu consigo te falar é que há 3 anos atrás eu descobri que minha sócia estava me roubando. E eu, depois que descobri isso, a gente findou a sociedade, eu abri essa nova empresa que eu tenho hoje sozinha e segui minha vida. E o que representa essa sócia pra você? Não, essa sócia era minha irmã. Minha irmã, não irmã parentesco, mas irmã de vida, né? Amiga de infância. E como é que você se sentiu quando você descobriu isso? Frustrada, né? Realmente a gente fez tudo por ela e ela dá com uma facada nas nossas costas dessa maneira. Nesse momento a paciente estava chorando na minha frente. E eu falei, pô, eu entendo, realmente é difícil, eu não sei na sua pele se eu faria a mesma coisa. Muito provavelmente eu teria ido à falência e não tivesse essa sabedoria de tirar, né, a sócia da empresa e criar uma nova empresa e me reerguer. E ela, não, com certeza. Então faz sentido pra você que esse estresse que você passou há 3 anos atrás possa ter deixado seu sistema nervoso central em alerta, e seu sistema nervoso central em alerta ter colocado mais tensão muscular em você, e isso ter gerado vários processos de dores? Cara, faz sentido, mas com todas essas doenças aí que você está citando, você acha que isso é possível? Eu falei, rapaz, em saúde a gente não duvida de nada, mas vamos lá. Na linha do tempo de 3 anos atrás, quando você, há 6 meses, quando tudo isso intensificou, como é que estava a sua vida?
E aí ela falou o seguinte: Caio, há 6 meses atrás, eu tomei um baque muito grande na empresa que não vale a pena falar aqui agora. Com certeza, não precisa me falar, eu não quero saber o que foi. Eu só quero que você trace a linha do tempo da sua vida, dos episódios de dor, do primeiro episódio da dor, da intensificação da dor, e pra você ver se o contexto modificou em alguma coisa. Ela falou não, modificou, e ela tava em lágrimas na minha frente nesse momento. De novo. Eu falei não, modificou e... O que está acontecendo é que eu tenho um fluxo de caixa para os próximos 2 meses e eu tenho 25 funcionários e a minha funcionária cabeça, ela tem um filho que é portador de necessidades especiais, ela não pode ficar sem emprego e eu estou me sentindo muito sobrecarregada. E, enfim, a paciente passou minutos assim, cerca de 30, 40 minutos chorando, falando especificamente sobre o problema dela. E aí eu falei pra ela o seguinte, a gente entende dentro da fisioterapia musculoesquelética que nesse momento você tem uma barreira de recuperação muito grande. O que não quer dizer que você vai se recuperar. Não quer dizer que você não vai se recuperar. Mas quer dizer que a gente precisa lidar cada vez melhor com isso. E assim, a gente sabe que os tratamentos que você tem feito, eles combatem a inflamação e combatem a dor lá no cérebro. Mas quando o efeito da medicação passa, o seu problema está aí. E o fato de você combater a dor no cérebro e sentir algum conforto vai tirar a sua habilidade de lidar com o problema que realmente está acontecendo para dessensibilizar o seu sistema nervoso. A sua queixa principal é na cervical, mas nada tem a ver com a hérnia, nada tem a ver com o processo inflamatório. E assim, CDB, canabidiol, eu acredito que isso não vá resolver o seu problema. Afinal, você está tomando isso há 6 meses e está fazendo terapia de regressão há 6 meses, né? Como é que você tem se sentido? Ela é uma viagem, não? Mas em relação à sua dor, você tem melhorado alguma coisa nesses 6 meses? Ela falou, não, Caio, nada do que eu estou fazendo tem me melhorado. Eu falei, beleza. Eu acho que a gente identificou os pontos que a gente tem que desenvolver. O que é que eu recomendo para você? Eu vou te passar 3 exercícios. E esses 3 exercícios têm o objetivo de inibir a musculatura do seu pescoço. Beleza? O primeiro exercício você vai deitar de lado, com o cotovelo a 90 graus e vai fazer protusão de ombro deitado. Ensinei e filmei. Faz aí. Ela fez 35 repetições de cada lado. O segundo exercício, você vai deitar de barriga para baixo, com a palma da mão virada para baixo, e você vai subir os ombros com o objetivo de inibir a musculatura do peitoral. O terceiro exercício, você vai deitar em prono, de barriga para baixo, apoiado nos antebraços, e vai fazer a mobilidade torácica, que muitos vão enxergar como ativação de serrátil. Então, vai fazer só a mobilidade torácica para inibir a musculatura dos romboides. Qual era o alvo desses 3 exercícios meus? Já eu falo sobre o flare-up e a sensibilização. Já eu falo sobre o wind-up que ela teve durante as sessões, tá? Ela está na 4ª sessão. Quais foram os objetivos desses 3 movimentos que eu prescrevi para ela? Era achar obstrução mecânica? Não, né? Era achar preferência direcional? Claro que não, né? O objetivo desses exercícios era inibir musculaturas-alvo, que eram áreas de dor. Trapézio, peitoral, romboides, aquela região cervical e da torácica ali, é fortemente inibida com esses 3 exercícios que eu prescrevi para ela. Mas, o processo que eu fiz previamente à prescrição de 2 séries de 35 repetições desses 3 exercícios, violaram a expectativa dela, porque todos esses profissionais que eu citei aqui, o reumato, o ortopedista, os 3 neurologistas, a endócrino, o cardiologista, o otorrino, o dentista, todos esses profissionais não abordaram ela enquanto seu contexto.
Então o que aconteceu ali? Houve uma violação da expectativa quando eu identifiquei o bright spot dela 3 anos atrás e o bright spot dela há 6 meses atrás, quando tudo intensificou. E o que mudou no comportamento dela? A autoeficácia. O que mudou? A catastrofização por causa dos múltiplos diagnósticos. O que mudou? A evitação do movimento e a redução do nível de exercício físico. Então, o que eu fiz com ela? Eu autorizei imediatamente. Ela estava com... Lembra que ela estava com pilates 2 vezes e caminhada 3 vezes? Só que ela também fazia natação e boxe. Eu autorizei imediatamente ela voltar para a natação. Para voltar em parte o nível de atividade física dela, junto com os 3 exercícios que eu prescrevi. E eu ensinei a ela o princípio de pacing. O que é o princípio de pacing? Gente, se tiver pergunta, pode jogar aí nos comentários, tá? O que é o princípio de pacing? O princípio de pacing é você colocar um exercício para ela, na qual a dor dela que tá 8 não suba para 9 e em 24 horas ela não esteja pior, tendo apenas aquela prescrição como novo hábito na rotina dela. Se ela fizesse o exercício e saísse do pilates, ia ter um confundidor. Se ela fizesse o exercício e saísse da caminhada, outro confundidor. Se ela fizesse exercício e colocasse um novo remédio, outro confundidor. Então eu quero mudar uma coisa de cada vez para poder enxergar o que está melhorando e o que não está melhorando ela. PS, 3 exercícios, mais volta para natação. Ok? Aí ela perguntou, Caio, e quando eu estiver sentada fazendo minha tese, o que é que você me orienta? Eu oriento que você coloque o despertador no celular, não tá aqui, tá procurando, a cada hora, para ele apitar e você sair da posição e ir beber água aí no banheiro. E se mexer, sair da posição sentada. Somente isso. Mas e a minha postura? Também não acredito que a sua postura tenha interferência. Porque eu não falei para vocês, mas essa paciente, ela já tinha feito 90 sessões de RPG. E ela aliviava durante o RPG e piorava no dia seguinte. Então, estamos diante de um caso complexo, com múltiplos diagnósticos e dor generalizada, widespread pain. Beleza? Bom, em 4 atendimentos dos 12, essa paciente, ela já voltou para o boxe, ela já está fazendo natação na frequência que ela fazia, ela está fazendo pilates 3 vezes por semana e ela está caminhando 3 vezes por semana. Ela já voltou ao nível de atividade de antes de quando ela me conheceu, em 4 atendimentos. A dor dela está 70% melhor, mas ainda tem 30% de dor. Essa paciente, em 4 semanas, não usa mais o adesivo de restiva, ela não usa mais dipirona, ela não usa mais corticoide, ela não usa mais Alivium, ela não usa mais o CBD, ela não vai mais para terapia de regressão. Não porque eu orientei, tá, pessoal? Foi uma conclusão dela, porque ela estava gastando dinheiro demais e ela tinha um fluxo de caixa para os próximos 2 meses dos funcionários, com aquela barreira que a melhor funcionária dela, que tem um filho especial, não podia ficar sem emprego. E aí no 4º atendimento, eu falei para ela assim, ó, a sua barreira de recuperação tá na sua carga de responsabilidade no trabalho, tá no seu medo da projeção futura com a sua empresa. Você precisa trabalhar isso com terapia cognitivo-comportamental e a gente tem uma profissional aqui e a gente indicou a profissional para ela, porque não vai adiantar você seguir o meu tratamento sem fazer a terapia cognitivo-comportamental. Como você já me relatou que parou com todas essas medicações caríssimas, o CDB ela gastava R$1.000 por mês. O Restiva é caríssimo. Né? O Alivium, a dipirona e o diprospan somados davam uma grana que dava para ela pagar a terapia tranquilamente. Aí ela falou, não, mas isso aí eu tô fazendo por causa do meu caixa, que eu tô gastando dinheiro demais.
Aí eu falei, eu entendo isso, mas a partir desse momento que você melhorou 70%, o meu tratamento vai ser limitado. E a partir do momento que se aproximar do próximo mês, que o seu fluxo de caixa cair para os próximos meses, você vai aumentar isso aqui, ó, ansiedade. Você vai aumentar isso aqui, ó, humor depressivo. Você vai aumentar isso aqui, ó, reações catastróficas diante do cenário de projeção futura que você não consegue controlar. E diante disso aqui, eu como fisioterapeuta, eu não consigo intervir. Eu só consigo identificar se você se abrir para mim. Mas se você se abrir para mim, eu não vou saber o que fazer com palavras, que é o que o psicólogo faz. Então, eu não vejo outra alternativa a não ser você ir para terapia. E não pode ser qualquer terapia, porque ela tentou fazer pelo plano de saúde. Não adianta. Não adianta, porque não é qualquer psicólogo que tem um treinamento em dor crônica. Não é qualquer psicólogo que tem habilitação para dor crônica. Então a mulher estava 70% melhor, não foi por causa dos 3 movimentos que eu passei, não. Foi por causa do processo educacional. A mulher estava 70% melhor porque eu fiz a educação em neurociência da dor e ela identificou a barreira de recuperação que ela nem imaginava que poderia ser influenciador da dor dela. E quando vocês tiverem essa habilidade, você vai ver o seu paciente violando a sua expectativa, mesmo não tendo o resultado atendido. Se ela não tivesse diminuído em nada a dor generalizada, se ela não tivesse reduzido completamente a quantidade de remédios que ela tomava, ainda assim ela estaria satisfeita com o meu tratamento, mesmo sem ele ter terminado. Porque ninguém dos profissionais que eu citei falou isso pra ela. Faz sentido? Se faz sentido, coloca um foguetinho nos comentários. Mas Caio, e quando você estava testando o movimento que a paciente sensibilizou, fez o wind-up, o que é que você fez? Eu deitei a paciente de barriga para baixo e fiz uma manipulação torácica. Uma manipulação torácica. A primeira manipulação torácica reduziu a área de dor, reduziu a intensidade da dor, reduziu o wind-up. E aí eu coloquei de novo testes de movimento repetido para fazer com que a intensidade da dor dela fosse modificada pela resposta sintomática. E o que é que ela fez? Um novo wind-up. E aí o que é que eu fiz? Eu deitei ela novamente e fui lá na lombar e fiz um lumbar roll, que é uma técnica manipulativa lombar de um único lado. O que aconteceu? O wind-up reduziu de novo. A área de dor e a intensidade da dor reduziu outra vez. E eu continuei testando o movimento, e quando ela fazia o wind-up, ela fez o wind-up 3 vezes, eu ia e usava o recurso de manipulação. Caio, por que você não manipula a cervical? Porque a cervical tinha um critério de insucesso no tratamento. Qual o critério de insucesso? A dor ultrapassava a linha do cotovelo. Então, toda vez que a dor foi irradiada, ultrapassar cotovelo, ultrapassar joelho, no caso de lombar, é um preditor de insucesso para a manipulação. E a manipulação, ela melhora não porque você colocou algo no lugar. Ela melhora porque ela tem um efeito neurofisiológico e há uma cascata modulatória de simpato-excitação. Você não precisa fazer a manipulação na área que dói o paciente. E você tem que aprender a usar o recurso de manipulação nessas situações. Quando você está testando o movimento em busca de um diagnóstico e o paciente faz um wind-up, somação temporal na sua frente. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Vou te explicar por que agora. Se tiver pergunta, pode jogar nos comentários aí, tá? Enquanto eu procuro aqui a conversa. Ó, rapidinho. Cadê você? Tá. Por que eu tô falando isso pra vocês aqui? Porque de todos os alunos que entram na formação BiExpert, que vêm de outras formações, principalmente as formações em fisioterapia musculoesquelética de 3 letras, que tem 13 diferentes no mercado, elas ensinam você a mudar o desfecho inicial do paciente.
E isso, em parte, é uma violação da expectativa. Só que você sempre acredita que achou preferência direcional. E, cara, você tem um software pré-instalado em sua cabeça de resultado rápido e duradouro porque alguém te prometeu isso. Você tem um software instalado em sua cabeça de encontre a causa da dor desde a primeira sessão. Ou gere resultados rápidos desde o primeiro atendimento. E, cara, não é assim. Mudança de desfecho não é eficácia de intervenção. Você não sabe se o que você achou é preferência direcional ou a CPM, não sei se eu ouviu falar de CPM também, que é uma defasagem absurda desses cursos. O controle inibitório nocivo difuso desses pacientes, ele está íntegro. Então qualquer merda que você prescrever, o paciente vai fazer habituação. E você vai achar que você é herói. Entende? E aí uma lacuna que eu percebo é que a ansiedade em gerar esse R2D, resultado rápido e duradouro, com esse chip implantado no seu hipotálamo que te colocaram, deixa você mais ansioso do que o próprio paciente. Deixa você mais inseguro do que o próprio paciente. Então, a galera tem a dificuldade de usar o raciocínio clínico em um modelo que eu chamo hipotético dedutivo, onde primeiro você tem que excluir os diagnósticos possíveis e não acertar o diagnóstico que o paciente tem. O trabalho é de redução de incerteza. Reduzir incerteza para minimizar o erro. A gente vai errar o tempo todo, eu erro até hoje. A gente não vai acertar o diagnóstico de cara. Mas se você não trabalhar dentro do modelo hipotético dedutivo para excluir as condições primeiro, para trabalhar com as prováveis diagnósticos, você vai ficar sempre inseguro diante do seu paciente. E isso, pessoal, vai ser transmitido na sua fala, meu velho. Vai ser transmitido no seu discurso, minha amiga. E você vai continuar vendendo sessão, vai continuar vendendo plano de tratamento de 4 e 8 sessões. E quando o paciente ficar recidivando na terceira, na quarta, você vai se embananar. Aí vai pedir ajuda pro guru, o guru vai te mandar encaminhar. E é um caso que não é encaminhável. Um caso que até pode ser encaminhável, mas que você trabalha junto. Que você não abre mão do paciente. Você gerar um resultado de uma paciente dessa com múltiplos diagnósticos de 70% menos de intensidade da dor. O Zoestre, que eu não falei pra vocês. O Zoestre dela caiu de 46% para 12%. Mesmo ela ativa fisicamente. Se você analisar os questionários que a gente aplicou, meu Deus do céu, a incapacidade caiu absurdamente. Então, quando vocês pegam um caso que o movimento não esclarece, o movimento não é esclarecedor se aquilo é um bloqueio de movimento, é um desarranjo, é uma obstrução mecânica, vocês ficam embananados, ficam bugados. E aí, como vocês não sabem falar sobre prognóstico de um quadro desse, qual que é o prognóstico de um quadro desse? Varia de 3 meses a 1 ano. Varia de 3 meses a 1 ano. Essa paciente, eu vendi o tratamento de 3 meses porque ela não tinha verba no momento para fazer o tratamento de 1 ano. Mas, Caio, você ia fazer quantas sessões com ela? 19. 12 em 3 meses, depois 1 por mês até completar 1 ano. E essa paciente já aceitou o encaminhamento para terapia porque a minha conversa com ela, o meu questionamento com ela foi socrático o tempo todo. A minha entrevista foi motivacional. Eu fiz perguntas a ela que deixou tudo que ela trazia para mim em conflito para violar a própria crença de inflamação que ela tinha, de postura que ela tinha. E, cara, a maior ferramenta que eu te diria que eu tenho hoje com os meus pacientes com dor crônica é a comunicação. Então, quando eu falo para vocês, olha, tem 5 vagas com o método BeExpert, amanhã 6 horas da manhã vai abrir. Se você quiser se antecipar, você entra agora nessa parada para você não ficar de fora mais uma vez e o valor aumentar. Quando eu falo para você entrar no método BeExpert é porque o curso vai te ensinar a ter calma no processo. O curso vai te ensinar a curva de aprendizado das suas falhas. O curso vai te ensinar a minimizar os erros que você comete.
O curso vai te ensinar a não se sentir o pior profissional do mundo porque você não acertou o diagnóstico. Ou porque você fez alguma coisa que o paciente fez um ENDAP e você acha que fez a intervenção errada. Não, o paciente, ele já ia ter um ENDAP fazendo, sabe o quê? Movimento repetido em casa de lavar o prato. Movimento repetido de ato sexual com o marido. Graças a Deus que o ENDAP foi com você. E que você tem comunicação terapêutica para poder violar a expectativa dela e modificar a crença dela, ressignificar, fazer o reassurance, baseado no que ela acredita de inflamatório e postural. Graças a Deus que o ENDAP foi com você. E aí quando você pega uma paciente dessa, sensivelmente em um flare-up de um quadro crônico, que tem um diagnóstico de uma síndrome dolorosa crônica, aí você não tem mais movimento para testar, sabe o que você vai fazer? Mobilização neural. Porque você não sabe que a neurodinâmica clínica numa paciente dessa não é bem-vinda. Aí a paciente vai agravar, sim, por sua culpa. Agora foi sua responsabilidade o agravamento. Porque você não tem conhecimento das fases e dos graus de oscilação neural para promover uma excursão e dessensibilizar o nervo periférico e fazer a mobilização de raízes nervosas para dessensibilizar a raiz nervosa e algum quadro que seja referido da raiz nervosa sem tensão neural, porque sim, isso pode acontecer. Inclusive, até hoje, eu desconfio que eu estou tratando uma dupla apresentação clínica, uma DAC, ou uma tripla apresentação clínica, um ataque. E aí você pode me dizer aí que você nunca ouviu falar de DAC e TAC. Que essa paciente pode ter uma síndrome dolorosa crônica junto com um quadro inconclusivo. E aí você tem que saber como abordar o pacing, como abordar a contingência, como abordar a educação, como manter a paciente ativa, o que prescrever para casa, como dar seguimento no tratamento da paciente e não fazer aquela consulta inicial de violação de expectativa, de mudança de desfecho, porque você acredita que achou uma preferência direcional e não saber como seguir o tratamento até o fim. É por isso que o paciente rodou em uma porrada de profissional e achou 8 diagnósticos diferentes. Não que ela não tenha nenhum deles. Não que ela não tenha. Mas muitos desses diagnósticos que eu citei para vocês aqui, pessoal, estão baseados nas informações nocivas que ela recebeu dos outros profissionais. Se faz sentido, coloca um foguetinho nos comentários. Então, assim, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu acredito muito no meu taco, sabe? Eu confio muito no meu taco. Eu acredito muito no processo. Eu acredito muito que se quando eu saísse da faculdade eu tivesse um curso com uma formação B-Expert para fazer, eu atingiria o resultado financeiro e profissional que eu tenho hoje muito mais rápido. Não porque eu pegaria atalhos, mas porque os meus caminhos seriam menores. Eu digo para você com convicção hoje que eu investi uma Velar. Sabe qual é aquele carro da Land Rover Velar, que é o carro que eu quero ter na garagem? Eu investi uma Velar em cursos que foram lixo na minha formação nesses 9 anos. Eu joguei quase 640 mil reais fora informações que em nada me ajudaram. Informações que queriam implantar em minha cabeça um chip de resultado rápido e duradouro. De única formação que faz isso, isso e aquilo. De única formação que irradia. De única formação que aquilo outro. Única formação que vê o tratamento holístico. Quando na verdade no conteúdo programático 90% da formação era de encheção de linguiça. E como que eu aprendi isso? Por que eu tô te falando isso com tanta convicção? Porque hoje eu domino inglês não fluentemente para falar aqui com você. How are you? Good morning, good evening. A minha fluência de inglês é essa, vocabulário. Mas hoje eu domino inglês para pegar um artigo desse e traduzir ele completamente. E quando tem alguma coisa que eu não consigo traduzir, eu tenho um Google Tradutor que tem 90% de efetividade na tradução.
Hoje eu tenho um letramento científico para não acreditar num resumo de artigo e saber que 95% dos artigos são spin. O resumo te encanta, mas quando você vai ler a metodologia, quando você vai ler o resultado não é aquilo que estava no resumo. Ou então Forest Plot da revisão sistemática está mostrando outra coisa completamente diferente do que está no resumo. Hoje eu tenho um letramento científico para distinguir o que é um artigo científico bom e o que é um artigo científico ruim. E 5% dos profissionais têm essa habilidade. Então hoje eu sei identificar que nas formações que eu passei 80% a 90% era encheção de linguiça. Poucas coisas eram realmente efetivas. E cara, não se engane, a formação BE-Expert ela não tem nenhuma técnica nova para te ensinar. Ela tem a nata da minha prática clínica, do que funciona para meus pacientes. Você vai me ver atendendo, você vai ver gravações de atendimentos ao vivo, você vai ver os 2 ciclos de mentorias que já aconteceram, sessões clínicas e hot seat. Você vai ver marketing pesado para você captar cada vez mais clientes. Você vai ver uma porrada de coisa lá dentro. E você, depois disso aí, você não vai gastar dinheiro à toa em cursos à toa. Porque você vai saber o que funciona e o que não funciona. Então, de lá do BE-Expert, você vai saber exatamente quais formações você precisa fazer para complementar a sua prática clínica, para complementar os seus resultados. Então, assim, se você tá lá no meu grupo do Telegram, você tá vendo aí as provas de resultados de alunos que eu postei nessa semana inteira, que é a semana de lançamento da formação BE-Expert. Então, estamos na 15ª turma, essas vagas são extras, a gente só tem 5, e eu vou abrir amanhã, 6 horas da manhã, e vai até 11h59. 11h59 eu fecho o carrinho, e aí só na próxima turma com um valor maior. Então, se você for no meu Instagram aí, você vai ver uma publicação fixada, onde eu marquei cerca de 20 alunos, 20 alunos que estão tendo resultado com a formação BE-Expert. E eles comentaram embaixo dessa publicação. Então a publicação é essa daqui, ó. A publicação é essa daí. Então se você parar aqui no meu feed, você vai ver essas 3 publicações fixadas. Se você compartilhar isso aqui nos seus stories, você entra no meu Close Friends, independente de ser aluno. No meu Close Friends, você vai ver resultados financeiros e insights de prática clínica reais de quando eu atendo pacientes no consultório. Só para você ter uma ideia, teve um dia dessa semana aí que a gente fez 13 avaliações novas e a gente botou R$32 mil em caixa. Sendo que em um dia só foram R$25.600. E eu botei o print da máquina de cartão de crédito lá no Close Friends para você ver que é possível. E aí você pode falar para mim: ah, Caio, mas é você. Tem print de aluno também, que fez 6.500 em um dia, fez 4.500 em um dia, fez 3.000 em um dia, né? Porque a forma que a gente vende o tratamento para o paciente é diferente do que te ensinaram. E quando você começar a aplicar isso, você vai ver você vender a fisioterapia como um negócio como se fosse água. Como se fosse água e seu paciente estivesse morrendo de sede. Então, mesmo que você não entre na formação BE-Expert, compartilhe isso aqui nos seus stories e me marque, que você vai entrar no meu Close Friends. Se você vir nessa publicação aqui, você vai ver a nata da evidência científica acerca do tratamento da hérnia de disco, acerca do tratamento da dor lombar, onde você vai aprender em cerca de 9 minutos, com convicção, como você deve se comunicar com um paciente que tem hérnia de disco para desmistificar todas as crenças associadas ao problema dele. Por quê? Porque a gente entende que dor lombar e hérnia de disco é a maior demanda de consultório da gente. Então a gente precisa falar isso. Então convido você a assistir aquele vídeo. Se você for aqui nessa publicação e você for ler os comentários, você vai ver o resultado de vários alunos. Vários alunos. Tem 14 comentários aqui. Só para você ter uma ideia, Emily Dornelas é uma fisioterapeuta lá de Giúna, Mato Grosso, que simplesmente dobrou o faturamento dela. Sara Lustosa. Sara é uma referência em Altamira, no Pará, interior do Pará.
Tá cobrando R$230 de consulta. Essa semana ela bateu R$6.500 em um dia. Um dia. Implementando a técnica de vendas que a gente faz. Se você parar para analisar, o Kellerman é um fisioterapeuta de Caraguatatuba, que é da turma 3. E ele fez a segunda renovação seguida da formação de expert. Por quê? Não sei por quê. Vai perguntar para ele que ele te fala. O Kellerman saiu de um faturamento de R$2.500 para R$11.000. Quadruplicou o faturamento. Pablo da Mata é um fisioterapeuta que comprou o curso nos Estados Unidos e está tendo um resultado absurdo agora na prática clínica. Gabriela Franzoli entrou no curso agora, veio também de algumas formações de 3 letras e já identificou e já declarou que acabou de chegar no curso e já evoluiu muito, que não tem nem palavras, que é muita entrega em tão pouco tempo. Felipe Loures é um fisioterapeuta do interior de Minas Gerais. Felipe bateu recorde de faturamento em pleno fevereiro. Bateu 16.800, uma coisinha dessa. Ele fala aqui, não tem pra ninguém, no tratamento da dor crônica, Biexpert domina. Flavinha Scalet foi uma das melhores escolhas profissionais. Ter a possibilidade de seguir o raciocínio clínico para avaliação e tratamento fez uma diferença enorme. O Biexpert te provoca, te preenche, te desafia. Está sendo uma jornada excepcional. Desfrutar de toda a sua entrega. Kyle, my teacher, sua dedicação em acelerar nosso desenvolvimento é raridade. Letícia Rodrigues. Letícia, não lembro o estado que ela é. Também é do interior de algum estado, não lembro. Não sei se é Tocantins, não sei. Enfim, não lembro. Letícia, as primeiras aulas do curso me fizeram ver que eu não sabia era de nada. Nunca tinha ouvido falar sobre certas apresentações clínicas. Fora que além de ensinar a tratar, você também ensina a vender e divulgar. Superou em 200% a expectativa que eu tinha. E ainda veio de bônus alguns amigos que se ajudam diariamente em um grupo fechado que eles têm aí no Facebook, né? No Biexpert, no WhatsApp. O Tássio Durães, ele nem se formou ainda. E o Tássio, ele já tem a experiência clínica de um fisioterapeuta de 10 anos de formados. Você precisa ver os questionamentos dele dentro da comunidade. Ana Cabral, velho. Ana é de Santa Catarina, é do interior de Santa Catarina. Numa cidadezinha de 38 mil habitantes. Ana cobra R$300 de consulta. Ana pega cada caso complexo que ela traz para as mentorias, que você não tem nem ideia do que você vai encontrar lá dentro ou na gravação da Hot City. Tem ouro, olha o que ela fala, tem ouro dentro desse curso, investimento de qualidade na minha carreira como fisioterapeuta clínica, melhor curso para abordagem de dor crônica. Sabe quando nenhuma técnica ou método responde alguns dos seus questionamentos na prática clínica? O Biexpert responde. Gente, eu tô lendo aqui, tá lá no feed pra você pegar e ver. Você que tá com o balelômetro aceso, achando que eu tô, sei lá, mentindo a respeito. Eu tô lendo aqui, tá publicado. Já disse e vou repetir. Não tem igual. Curso mais completo e professor mais cuidadoso no sentido de tratar o paciente com a visão geral. E o cuidado vai além do paciente, chega em nós. Aquela sensação de que você não visa só o lucro dos cursos. Se eu visasse só lucro, eu deixava o carrinho aberto para entrar 50 alunos. Quando entra 10, eu fecho o carrinho. Porque quem te dá o suporte sou eu. Eu que te dou suporte. Eu não tenho equipe, velho. Então eu preciso limitar a entrega, a entrada dos alunos. Porque eu quero entregar a melhor experiência possível para vocês. Eu fico no pé de vocês. Quem é meu aluno sabe aí, bota um foguetinho se eu já fiz isso com você. Eu vou lá no seu direct, eu fiscalizo seus stories, eu curto suas publicações, eu comento suas publicações. Eu vou lá e dou feedback do nada sem você pedir. Porque eu acredito que se eu tô indo atrás de você é porque você tem potencial. Se você não tivesse potencial, meu amigo, eu não estaria comentando no seu direct. Ponto. Quem falou isso foi a Lívia Dantas. Tá realmente com o objetivo de formar alunos com uma visão diferenciada, que não encontramos em outros cursos. E, tipo, a Lívia também é aluna de um outro curso aí, né, do mercado, né? Enfim. Obrigada por nossa conversa e por se doar verdadeiramente. Fernando Sintra. Cara, Fernando já é um cara gigante.
tá? Fernando Sintra é um cara gigante. E ele falou, olha o que ele falou. Agregando muito na minha prática clínica. Só assisti 30% do curso e já considero pago por tudo que agregou. Sabe o que é isso? Eu tenho uma filosofia com os meus pacientes, com meus alunos. E essa filosofia se chama over-delivery. Sabe o que é over-delivery? É o ato de você consistentemente entregar muito mais do que te espera, do que esperam de você. E aí eu falo assim pra você, ó. O que é que você tem feito com um paciente de segunda-feira que você vai avaliar? Para ele sair da sua consulta acreditando que ele não foi mais um profissional de saúde. Que ele foi submetido a uma experiência. Cara, quando você vai num restaurante, você não paga pelos ingredientes da sua comida, velho. Você paga pela... Você vai no Paris 6 pra isso? Você vai no Veleiro pra isso? Quem é de Salvador sabe aí sobre o que eu tô falando. Até quem é fora. Paris 6 é multinacional, né? Paris 6 é franquia, tem tudo que é lugar. Você vai no Veleiro pra isso? Você vai no Sorro pra isso? Não vai. Você vai porque a experiência, o ambiente é outro patamar. O atendimento é outro patamar. A cortesia daqueles garçons fazem você não pagar 10% de comissão não, velho. Faz você pagar 20%. Eu não sei se eu já falei aqui de um paciente que eu atendi com enxaqueca, que ela tinha 50 anos de enxaqueca e mais de 10 neurologistas visitados. Tinha tomado todas as medicações possíveis. E ela melhorou com um movimento que deixa a cabeça pendurada, sem oclusão temporomandibular, com a cabeça fora da maca. E ela não tem mais dor de cabeça. E quando a dor de cabeça quer começar, ela vai e deita com a cabeça fora da cama, faz o movimento e abole a dor de cabeça dela. 50 anos de dor de cabeça. Esse paciente fez 3 consultas comigo e ela me pagou R$1.000 por consulta, quando eu cobrava 230. Porque ela teve a expectativa dela tão violada que ela achou que 230 conto não era o valor que eu merecia. E ela pagou R$1.000 por consulta. Ela me deu R$3.000 em 3 consultas. Isso é violação de expectativa. E você só consegue proporcionar isso para o seu paciente se você tiver comunicação terapêutica. Você só consegue se você tiver comunicação. Ó, o Marlon. Marlon é do Ceará. Marlon não se formou ainda. E Marlon, assim como o Tássio, já tem um raciocínio clínico que bate em muitos fisioterapeutas que têm 10 anos de formado. Então o Marlon enche a plataforma de dúvida, questiona tudo que ele não entende. E são dúvidas completamente pertinentes de uma pessoa que tem um nível de experiência muito acima do normal. Porque a maioria dos fisioterapeutas olha aquilo e não pergunta por vergonha. O Marlon vai lá e pergunta. É um dos alunos mais questionadores que eu tenho. O Marlon assistiu quase 227 episódios do podcast Physio Insight no YouTube e no Spotify antes de entrar no curso. E quando ele entrou, ele devorou o curso. A cada aula liberada, ele devorava o curso. Olha o que ele falou. Número 1 de todos os cursos que estão no mercado, sem mais, meio mundo de conhecimento. O Caio barril dobrado, pode acreditar. Então, você vê assim que... Gente, só mais um, tá? Só mais um pra você entender do que a gente tá falando. Ó, Caio, eu tô em êxtase, simplesmente em êxtase. Cada dia sinto que minha aliança terapêutica tá mega fortalecida desde o primeiro contato. Hoje fiz 2 avaliações novas. Resultado, R$6.500. 2 atendimentos, R$6.500. 2 atendimentos, R$6.500. Um dia. Você acha que o caixa dela tem previsibilidade? Você não tem noção de como meu coração está. E outra, tô oferecendo esse plano parecendo que tô oferecendo água pro paciente. Quem diria? Muito, muito, muito obrigada por isso. Velho, Não, o último, tem que ter só mais esse. Não, esse eu não vou ler não, porque é muito grande. Só pra você ter ideia, ó. Eu não vou ler, mas depois você vai lá e olha, tá? Ó, a publicação é essa aqui, tá? Ó, esse aqui é o relato dessa aluna. Tá lá no feed. É o relato dela. Enfim,
Enfim, eu não tenho mais o que falar não, tá? Vou deixar tudo aí salvo. Tem muita gente aí que é mãe de família, que é pai de família, que tem 2 filhos, que tem 3 filhos. E estão falando comigo assim, porra, cara, mas eu não tenho tempo. E aí, cara, ó, Fernanda Lacerda, Maceió, também veio de um outro curso do mercado. E a Fernanda declarou na aula tá lá na aula que eu liberei pra vocês de radiculopatia lá no Telegram. Tá lá. A Fernanda declarou que ela tinha que atender 5 vezes na semana para ter o faturamento que ela tinha. E quando ela teve filha, ela teve que pausar os atendimentos e reduzir os atendimentos para dar atenção para a filha e para o marido. E ela reduziu os atendimentos para 3 vezes por semana. E com o curso que ela comprou de mim, o BeExpert, ela manteve o faturamento dela como se ela tivesse atendido 5. Então, gente, o filho de vocês não é um motivo para você não fazer porque você não tem tempo. O filho de vocês é a razão pela qual você precisa fazer para ter tempo, cara. Para ter tempo, para fazer sua agenda. Para fazer sua agenda. Gente, tem gente aí que já tá decidida a comprar, tava decidida a comprar na turma anterior. E aí o curso aumentou R$300. Por quê? Eu te falei o quê? Que toda turma o curso aumenta. Gente, eu não sei se é fácil de acreditar pra vocês. Eu não sei se é fácil de acreditar. Mas a formação BeExpert começou a R$497. Começou por 500 conto, tá em 5.600. E só vai parar quando chegar em 10 mil e se transformar na mentoria. E o curso vai aumentar a cada turma. Estamos na 15ª turma. Temos 4 anos de estrada com a formação BeExpert. O curso vai aumentar. Se você não entrar agora, você invariavelmente vai pagar mais caro. Você vai ficar se batendo nos outros grupos de fisioterapia aí pelo Brasil, pedindo ajuda para caso complexo, tendo que encaminhar caso complexo, sem saber o que fazer, sem saber como dar prosseguimento, sem ter segurança, sem saber o que é prognóstico, sem saber como vender. E vai acabar comprando mais caro, porque está procrastinando. Por causa de 300 conto, você sabe quanto dá a parcela do curso? R$ 557,90. R$ 557,90 são 5 pessoas que você atende no mês inteiro se você cobra R$120, que é a média praticada de fisioterapia entre a maioria dos profissionais que estão no patamar de faturamento que entram no método BeExpert, que são R$5.000 por mês. R$ 557, eu tenho certeza que você gasta só no iFood no mês inteiro, só no seu final de semana. Se você diluir isso em um ano que você vai ter acesso à formação, você está pagando R$17,51 por dia. O que é que você faz com R$17,51 por dia? Você pega um Uber para o seu trabalho? Talvez. Talvez. R$17,51, cara, por dia. Então, assim, fora aqui, a mentoria que é vendida R$10.000 por ano, o primeiro ciclo está gravado lá. A segunda mentoria que está rolando, as Hot Seats, está gravado lá. Então você está levando, no mínimo, 20 mil pau de bônus para entrar na formação BeExpert. E você ainda vai ter a possibilidade de fazer o terceiro ciclo de mentorias que vai começar em junho. Ah, vou entrar direto na mentoria. Não vai, cara. Eu não vendo a mentoria para quem não é aluno do BeExpert. Você só entra na mentoria se você for aluno do BeExpert. Ponto. Então assim, pessoal, seu filho, tempo, porra, né? Velho, se você tiver 10 minutos por dia para sentar a bunda na cadeira e assistir uma aula na velocidade acelerada, você termina o curso em 4 meses. Você me dizer que não tem tempo, não é sua prioridade, cara. Você tá na zona de conforto. Você tá aí com sua vida confortável, ganhando seus 5, 10 pau por mês, professora universitária, dominando sua cidade no interior, porque faz uma... Lembra do post que eu fiz essa semana do Djokovic? Do Novak Djokovic? Sabe quem é Novak Djokovic? Novak Djokovic é o número 1 de tênis do mundo. Quando ele era 600 do mundo, ele tinha precisão de bolas decisivas de 43%. Para ser número 1 do mundo, ele subiu para 50% de bolas decisivas. Ele aumentou seu poder de decisão em 7%.
Por que eu tô falando isso? Porque, velho, a média é muito baixa. Você me vê falando aqui, é porque você vê que, cara, modéstia à parte, eu sou muito acima da média. Eu sou muito acima da média, não é pouco não, mas a média é muito baixa, velho. Muito baixa. Se você faz um pouquinho só acima da média, você já destoa da maioria. E aí quando você destoa na maioria e tá dominando a sua cidade no interior, você fica na zona do conforto. Você fica na zona do conforto porque você não tem concorrência. Mas deixa eu te falar, velho, independente do interior que você tiver, se você não aprendeu o que eu tenho pra te ensinar, sua concorrência vai chegar, não é só comigo não, vai ser com todos os profissionais do Brasil. Porque hoje o que eu te ensino dentro do curso é 95% hands-off. Eu te dou a habilidade de lidar com casos complexos online sem tocar no paciente. Eu faço isso dentro do curso. Você vê o atendimento online que eu fiz em vários pacientes lá, na frente dos alunos. Então se você acha que você está tranquilo aí no seu interior, cuidado. Outros profissionais estão chegando e vão pegar esses pacientes complexos que você não está dando jeito e esses pacientes vão procurar atendimento online com profissionais das capitais. Então se você está no interior aí, por favor, se mexa. Enfim, você tem as condições mais facilitadas do mundo para entrar na formação BXpert. Você tem pagamento parcelado em 12 vezes. Você pode dividir em 2 cartões de crédito. Você pode fazer pagamento híbrido, Pix mais cartão de crédito, né? Você pode falar comigo e entrar avulso pelo direct. Eu abro uma vaga avulsa para você entrar. Então tem todas as formas que você quiser pagar. Só não tem boleto parcelado e Pix parcelado, porque como você sabe, a formação BXpert é entregue em 14 dias. 33% do curso é imediatamente assim que você compra, outros 33% com 7 dias e os 33%, 34% finais com 14 dias. Então em 14 dias você tem acesso a todo o conteúdo dentro do BXpert. Então eu não posso vender parcelado por boleto ou Pix, porque você paga a primeira parcela e eu já fiz isso antes, tive 61% de inadimplência e foi um prejuízo muito grande para mim. Eu tive que parar para revogar acesso de um bocado de aluno. Então, a gente só não tem essa forma de pagamento, mas todas as outras formas a gente tem. Enfim, coloque o despertador, amanhã às 6 horas da manhã o carrinho tá aberto. Se você não quiser esperar amanhã, fale comigo agora no direct para eu abrir para você entrar logo. Porque se você esperar para amanhã, pode ser que não tenha mais vaga e você só entre quando o valor aumentar. Então é isso. As inscrições vão até amanhã, 23h59. Eu espero que com todo esse caso clínico complexo, com todos esses argumentos, com todos esses exemplos de alunos de sucesso, somando o faturamento dos alunos que declararam faturamento nesses 4 anos, a formação BXpert já gerou R$1.500.000 em consultórios pelo Brasil. E isso é uma vitória muito grande, mas não é nem 1/3 do que eu quero. Sabe por quê? Que a minha meta é treinar 1000 fisioterapeutas dentro do meu modus operandi. E nesse momento, a gente tem apenas 293 fisioterapeutas dentro da formação. Então ainda está muito longe da gente chegar na nossa meta. Então eu acho que se você quiser um acelerador de consultório, de atendimento domiciliar, de personal pilates no seu estúdio, se você tiver uma sala de RPG, uma sala de terapia manual, osteopatia, quiropraxia, se você tiver na dermatofuncional, na neuro e quiser ir para musculoesquelética, a formação BXpert vai te ensinar tudo que você precisa do absoluto zero para você fazer um atendimento do início ao fim, com diagnóstico, prognóstico, venda, finalização e alta, programas de manutenções mensais, planos de recorrência no seu consultório, do início ao fim. Então se você quiser migrar para a área musculoesquelética, você vai aprender, não como se fosse uma faculdade, porque eu acho que a faculdade te deforma mais do que forma, mas você vai aprender muito dentro da formação. Beleza? Então vou deixar essa live salva, vai ficar no feed, vai ficar no YouTube, vai subir para o Spotify, para o Apple Podcast, para você assistir até amanhã, 23h59, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até o final, todo mundo que apareceu, e vamos para cima. Obrigado por quem já entrou, obrigado por quem vai entrar. Vocês estão fazendo a minha vida ter muito significado, e eu reproduzo isso com a entrega de 200% lá dentro. Beleza? Vamos ver se teve pergunta aí pra gente finalizar. Daiane, vou sair dessa live pra não infartar de ansiedade. Daiane, vai infartar mesmo. Vai infartar mesmo. Zé Siqueira entrou, um dos melhores psicólogos do Brasil.
Ó a galera concordando aí, ó. Foguetinho pra cima. Muita gente nova aqui, né? Obrigado, viu, pessoal? Muitos fisioterapeutas novos aparecendo. Pessoal que eu não conhecia. E eu gosto de olhar o Instagram de vocês, viu? Todo mundo que me segue aí, que interage comigo, eu vou olhar, vou ver como é que tá o Insta. Faço logo uma análise criteriosa de como você trabalha. Boa. Esse caso foi bem complexo, né, pessoal? Esse caso foi bem complexo e ele tá em andamento, né? A qualquer momento pode acontecer um flare-up e eu preciso estar pronto para lidar com isso. E vocês também. Muito fisioterapeuta novo que eu nunca vi, viu? Muito obrigado. Cadê? Teve uma perguntinha aqui. Yellow Flag, Giz falou. Yellow Flag total, barreira de recuperação, né? Síndrome dolorosa crônica, você vai aprender lá dentro do curso. Tem um conjunto de características, Giz. E você vai botar um post-it assim no computador. Quando o paciente abrir a porta, que começar o discurso, você já vai enquadrar ele no diagnóstico dele. Vai ser um negócio sensacional. Cadê, meu Deus? Podem investir sem medo. Cada vez que você abre uma aula, você quer ir para a próxima e sente que tem muito a aprender. Mariana Araújo entrou nessa turma aí também. Não entrou na turma passada. Obrigado, viu, Mari, pelo seu feedback. A Giz tô com um ano de formado e não me arrependo de sair do LBP. A Giz comprou primeiro o LBP, que é a minha formação de entrada. E aí ela aproveitou o bônus de R$1.000 que quem é LBP tem para fazer o upgrade para o BeExpert. E se você for Spine, você tem um bônus de R$2.000 para fazer o upgrade para o BeExpert. A ideia é que você entre direto no BeExpert, tá? Mas por limitação financeira, muitos alunos acabam entrando no LBP ou no Spine. E assim, eles acabam gastando mais dinheiro, porque Chico Buarque está no Maracanã. Eles acabam gastando mais dinheiro, porque quando entra no LBP, no meio do curso a pessoa sente a necessidade de evoluir para o Spine. Quando entra no Spine, não tem erro, velho. Você vai gostar muito do Spine, você vai entregar muito resultado com o Spine, você vai aumentar o faturamento com o Spine, você vai ter suporte com o Spine, mas você vai sentir que falta alguma coisa, porque quando os casos complexos das extremidades chegam, de ATM, de cabeça, fora da coluna, e até na coluna mesmo, casos mais avançados, você vai precisar da vertente cognitivo, comportamental e funcional, que eu mostro no BeExpert. Então você vai acabar tendo que migrar para o BeExpert, não tem pra onde correr. Aí a Mari também tem 3 filhos pequenos, 2 empresas, atende 2 vezes por semana e é bem puxado, mas a gente consegue. Mari, eu tenho certeza que se você implementar o BeExpert nessas 2 vezes por semana, você vai ter mais tempo ainda para seus filhos e mais tempo ainda para suas empresas. Você vai escolher o horário que você trabalha, você vai fazer sua agenda e vai delimitar assim, não, agora, essa sexta eu vou viajar. Trava a agenda na sexta, só volta na terça, fica 4 dias viajando com sua família. Eu tiro férias 3 vezes no ano. 3 férias de 10 dias. É o suficiente para mim. E eu só posso fazer isso pela agenda forte e estável que eu te ensino a ter dentro da formação. Obrigado pelo seu feedback demais, viu? Só lembro da descascada que você me deu quando entrou no meu Instagram uns anos atrás. Olha só, Lidiane é uma aluna que entrou agora, é uma das 5 primeiras, né? Uma das 4 primeiras. Lidiane tá namorando esse curso há tanto tempo. Eu falei, Lidiane, você vai entrar no curso quando ele tiver R$10.000. Você teve a oportunidade com 2.600, com 3.800, com 4.200. Você só vai entrar com 10. Lidiane foi lá e entrou essa semana. Fez valer. E assim, é assim mesmo, pessoal. A entrega de conteúdo que a gente dá gratuitamente aqui conquista você hoje. E você só vai entrar 1 ano depois, 2 anos depois, porque você acaba entrando em outras formações, tendo um aprendizado muito bom também. Mas, querendo ou não, você vai sentir a necessidade de estar aqui porque a gente foca demais em casos complexos. E quando você resolve aquelas besteirinhas que o movimento esclarece, o que acontece? As besteirinhas começam a indicar os casos cabeludos. E quando o caso cabeludo começa a te frustrar e te tirar a vontade até de atender, você precisa resgatar essa vontade. E aí você vem para nossa formação. Não porque eu sou o bambambam, não, pessoal.
É porque eu escolhi focar nisso, eu escolhi atender paciente crônico, eu escolhi atender paciente complexo, paciente que já tem 6 cirurgias nas costas, paciente que tem 10 hernia de disco diagnosticada na imagem, morrendo de medo, fazendo 30 tratamentos sem sucesso. Eu escolhi isso pra mim. E querendo ou não, eu ganhei alguma habilidade nisso. E são casos que tem profissional aí que dizem pra você que são casos chatos, casos que vocês não querem atender. Fluminense empatou. Então é isso. Mas agora tô dentro. Boa, Lídia. Boa. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, estamos no direct, tá? Amanhã, entre 6 da manhã às 23h59, a gente só tem 5 vagas. Eu espero que vocês sejam um dessas vagas, tá? Grande abraço. Movimento é vida.